Olá, meu nome é Álvaro, sou estudante de Pedagogia do campus de Trindade e hoje vim falar para vocês sobre métodos de alfabetização. Pois bem, os métodos de alfabetização eles surgiram da necessidade de se saber como era a aquisição da leitura e da escrita. Então, para isso foram criadas regras que deveriam ser seguidas pelas crianças para que se pudesse chegar a esse fim. Nesses métodos é importante observar o contexto e a vivência da criança, saber do seu repertório cultural, de suas experiências culturais e também do nível de alfabetização dos seus familiares. Então, diante disso, de todas essas evoluções da técnica, surgiram vários métodos. Os que eu vou falar hoje para vocês são o método analítico e o método sintético. Pois bem, o método analítico, ele acredita que a leitura é um ato global e audiovisual. Então ele parte de unidades maiores da língua para decompor em unidades menores. Os principais tendências dentro do método analítico são a palavração, a sentenciação e o global. Pois bem, na palavração a gente parte de sentenças que tenham dentro de si todos os sons da língua e depois da aquisição de um certo número de frases, a gente forma num número de palavras, a gente forma as frases. Na sentenciação, a unidade inicial de aprendizado é a frase, que depois é dividida em palavras, onde são extraídos os seus elementos mais simples, as sílabas no caso. E o global, ele é um método composto por várias unidades de leitura, com começo, meio e fim, que são ligadas por frases, com o sentido de formar o enredo, que é um enredo que seja do interesse das crianças. Pois bem, o outro método que eu havia dito é o método sintético. No que consiste o método sintético? No método sintético, a gente ele é estabelecido pela relação entre som e grafia, entre o oral e o escrito. Os métodos mais relevantes dentro do método sintético são o alfabético, o fônico e o silábico. Pois bem, no método alfabético, primeiro a gente aprende as letras, para depois formar as sílabas, para depois formar as frases, para depois construir um texto. Já o método fonético, a gente trabalha a associação. A aprendizagem se dá através da associação entre fonema e grafema, ou seja, entre o som e sua representação, as letras. E no silábico, o estudante primeiro aprende as sílabas para depois formar as palavras. Pois bem, esses são os principais métodos de alfabetização que eu gostaria de ter falado para vocês hoje. Muito obrigado.